Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nissi Moundé Landré. Je suis designer, photographe, vidéographe, vidéomaker si vous voulez bien. Et là, je suis en train de vous partager une expérience que j'ai vécue lors d'un forum agricole ici à Kinshasa. Il y a eu un forum qu'on a parlé sur l'agriculture, sur le bien de l'agriculture, pourquoi les jeunes doivent investir dans l'agriculture. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer grâce à une invitation d'un grand frère qui s'appelle Monsieur Yohan Prod, donc c'est son nom professionnel. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir et de côtoyer des ministres de l'agriculture, les ministres de finances et toutes les autres personnes qui étaient invitées pendant ces forums. Et là, je voulais juste vous partager un audio que j'ai enregistré, bien sûr, en tant que youtubeur. Déjà, on compte, je crois, une affaire de 871 followers dans ma chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette occasion pour voilà, interviewer les invités. Bon, j'ai eu l'occasion d'interviewer monsieur André Mamed, le CEO de Manchester Agro Group, dont j'ai reçu sa carte de visite. Alors, j'aimerais vous laisser écouter comment ça s'est passé et je vous reviens dans peu de temps pour commenter un peu sur comment ça a été, les impressions et tout ce qui va avec. Eu sou youtuber e tenho canal na qual eu ajudo os demais a se desenvolver na vida, né, naquilo que eles fazem sobre a arte. Claro. Mas aqui foi dito acerca da agricultura. Isso. Só que a realidade aqui em Kinshasa é que as pessoas são mais viradas em política do que na agricultura. Qual seria o teu conselho para a juventude, para os jovens empreendedores que querem se lançar na agricultura, mas não vejam uma vantagem nisso? Tipo, pensam mais em política porque isso dá mais dinheiro antes do tempo, algo semelhante. Então, qual seria um dos teus conselhos? Continuem, acreditem, estudem. Não existe nenhuma atividade econômica no mundo mais pró-política que a agricultura. Porque lembra, por exemplo, que um bom campo, uma boa agricultura, um bom setor agrícola, ele não só gera riqueza, trabalho, segurança, mas ele promove a não migração de pessoas do campo para as cidades, que é um dos grandes problemas do Brasil, problemas da África. E o futuro está na mão dos jovens. São eles que vão aprender com nós, brasileiros, são eles que vão desenvolver a agricultura aqui. Sem eles, sem os jovens, os angolanos, por exemplo, eu tive o prazer de ir lá, é um grandíssimo país, com um potencial igual a esse aqui, e eles são o futuro, eles têm que acreditar em agricultura, e sem eles a gente não adianta nada o que a gente está fazendo aqui. Ok, muito obrigado. Uma segunda, talvez a última pergunta. Sem problema. Em Kinshasa aqui, será que, sinceramente, o senhor André acredita que há um desenvolvimento em termos de agricultura e muito mais? Sim, é por isso que eu estou aqui. Eu acredito que as similaridades com o nosso país. Lembre que o Brasil passou por questões muito parecidas, igual daqui. Com problemas de exploração internacional, desorganização setorial, falta de serviços básicos, uma extrema miséria e pobreza. E se a gente está conseguindo melhorar e muitas vezes superar isso, como a falta de emprego, por exemplo, eu acho que aqui tem condições até melhor do que o Brasil, pela questão de riqueza natural. Lógico, existe toda uma mentalidade que tem que ser adaptada para isso. Sim, porque às vezes as pessoas pensam mais em ter um trabalho no gabinete do que sujar a mão com a terra, né? Eu mesmo. Eu poderia muito bem estar trabalhando, sou economista de formação, podia estar trabalhando em banco, então eu estou no campo. Uau, muito obrigado. Muito gentil. Será que posso ficar com o seu cartão? Claro, é um prazer. Eu sou fã do seu país também. Também sou, porque eu também trabalho em colaboração com o Instituto Tecoa Brasil, Mato Grosso. E também tem um contato aí no Brasil. Pronto, aquele é o local já foi mais isolado do Brasil. Hoje é o maior produtor de grãos do mundo. Aí, você deu um grande exemplo. Obrigado. Parabéns. Valeu pelos conselhos. Não é conselho, só que... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai appris beaucoup pendant cet événement. J'ai appris qu'il faut être courageux, audacieux et surtout oser. Il faut avoir le courage d'oser pour parler aux gens qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu vas avoir le networking, tu vas avoir les cartes de visite des gens que tu vois qu'à la télé et sur Internet. Et puis, ça va aussi te créer une certaine notoriété. Parce que là, j'ai parlé de mon service, on a gardé contact avec monsieur André Mamed, qui est le CEO de Manchester Group, une entreprise qui est focalisée dans l'agriculture au Brésil. Et je crois que, voilà,
on va continuer à faire ça. Ça veut dire que tu peux aussi utiliser ce côté-là de YouTuber pour intervenir, donner un mot, demander des conseils ou des avis auprès de gens qui sont qualifiés et ensuite partager ça dans ta communauté. Voilà, c'était Nissi Mundele André. J'espère que vous avez plutôt aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez... Ah, pourquoi j'ai dit vous allez? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé aux gens qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu vas avoir le networking. Tu vas avoir les cartes de visite des gens que tu vois qu'à la télé et sur Internet.